Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossos caríssimos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para darmos continuidade às nossas aulas de gramática da língua portuguesa. Eu tenho trabalhado com vocês nas últimas aulas a questão da significação de palavras, extremamente importante em relação ao vocabulário, a apreensão que vocês têm e a aprendizagem que vocês têm quanto a uma riqueza vocabular. Vamos dar continuidade ainda trabalhando com vocês no finalzinho dos parônimos, aqueles que têm a fonética, a pronúncia e a grafia semelhantes e significados diferentes. Conforme eu disse para vocês nas duas últimas aulas, é o campeão de cobrança de questões dentro desse tópico, significação de palavras nas bancas de concurso. Então, vamos seguir adiante? Mais uns exemplos para a questão da paronímia. Imoral e amoral. Olhe bem, um mero prefixo que ambos têm a ideia de negação, mas o significado é diferente. O imoral é contra a moral. Ele vai ao contrário. E o amoral não é contra nem a favor. É como se fosse aquele neutro, eu não me importo com essa questão de moral. Então, o imoral, o ato, ele é imoral, ele é contra a moral. E o amoral não é contra, muito menos a favor, certo? Um com I, o outro com A. Infligir e infringir. Normalmente, nós vemos aqui mais, porque vem da infração, principalmente a famosa infração de trânsito. O infligir com L é você aplicar uma pena. Normalmente, a palavra infligir é usado em textos também no sentido de uma punição, de um castigo. Ele infligiu um castigo cruel, no sentido de ser algo mais pesado. E o infringir é o transgredir, era o ir contra determinada regra, positivada ou não, a não positivada que está inserida no âmbito da moral e dos costumes. A questão do mandato e do mandado, com D. O mandato é a representação. Presidente, governador, prefeito, vereador, deputados, senadores, eles têm o mandato. Quando você dá uma procuração ou você recebe uma procuração, você recebeu um mandato. O mandado é com D de Deus. Quem é que expede o mandado? É uma ordem judicial. É o juiz que expede o mandado. Extremamente cobrado, mas eu tenho certeza que não é passível de dúvida para vocês, porque é muito comum, tá? Retificar e ratificar. Quando você ratifica, você vai lá e confirma. Quando você retifica, você corrige. Gente, juridicamente falando, trocar esses parônimos em uma petição, você complicou a vida do seu cliente ou complica a vida do juiz. Já imaginou se ao invés de pedir para confirmar, você pede para corrigir e vice-versa? Então, muito cuidado com esses termos. Retificar é o corrigir, é a correção. E ratificar é confirmar, certo? Vultoso e vultuoso. Qual o problema com esses parônimos? A gente nunca viu. Tem alguns alunos aí que devem estar falando, eu nunca vi essa palavra na minha vida. Extremamente pouco utilizada no cotidiano. Por isso que quando cai é complexo. O mandato, mandado, retificar, ratificar já fazem parte do dia a dia de determinados grupos, de determinadas profissões. Só que o vultoso e o vultuoso é que é o problema, porque quase pessoa alguma usa. O vultoso é volumoso, tem um volume grande. E o vultuoso é inchado. Mas, professora, se ele é volumoso, ele está inchado. Mas não quer dizer que porque ele está volumoso, ele necessariamente esteja inchado. Você pode ter o quê? Uma bolsa, uma mala que está o quê? Que está volumosa, mas não quer dizer que ela estará inchada, certo? Então, muito cuidado com esse mínimo detalhe aqui, porque somente uma letra U depois do T na grafia que causa modificação. Vultoso, vultuoso. Então, muito cuidado, muita atenção para não ler rápido e, às vezes, errar uma questão por um
detalhezinho. Vamos adiante. A questão da polissemia. O que é o sema? Sema é o sentido, é o significado. Poli, muitos, muitos sentidos, muitos significados. A polissemia, ela também é trabalhada na questão da plurissignificação. Olha para vocês verem a sinonímia. Polissemia, plurissignificação, vários significados. Por que nós temos isso? Primeiro, quando nós trabalhamos polissemia ou plurissignificação, nós saímos do âmbito da linguagem denotativa, que é a palavra dicionarizada, e partimos para o âmbito da linguagem conotativa. Ocorre que hoje, com a riqueza vocabular da nossa língua, com várias influências, tanto externas quanto dentro, neologismos criados pelo próprio povo, pelo cidadão brasileiro, nós temos o quê? Nós temos uma linguagem que era conotativa e do coloquial que está sendo dicionarizada. Então, às vezes, a nossa linguagem, a nossa palavra, ela vai além daquele termo dicionarizado, mas também está dicionarizado, só que ele passa a ser uma variação da significação. Algumas vezes é um mero falar coloquial, que às vezes é transposto para um texto jornalístico, uma obra literária, um regionalismo. Então, essa polissemia mostra nada mais, nada menos que a riqueza da nossa língua portuguesa. Envolve linguagem denotativa, conotativa, padrão formal da língua e padrão informal ou coloquial da língua. Vamos para um conceito? Propriedade da palavra de apresentar significados distintos que só podem ser explicados dentro de um contexto. A polissemia, ela tem um pé na semântica. O que acontece muitas vezes? O seu concurso põe lá leitura e interpretação. Algumas bancas, elas vão até a riqueza de escrever leitura e interpretação de texto e semântica. O que é a semântica? É você compreender um contexto. Às vezes, um mesmo texto, dentro de contextos ou situações diferenciadas, você pode ter uma interpretação diferenciada. Por que isso pode acontecer? É lógico que a banca ela estabelece um padrão de compreensão e interpretação do texto. Mas se nós pensarmos no nosso dia a dia, qual grupo irá ler aquele texto, nós teremos diferentes interpretações. O que nós temos que fazer nas nossas aulas? Nós temos que entrar no padrão da leitura e interpretação que a banca exige de vocês. Então, a questão do contexto tem relação o quê? Com o sema, com o significado. E o significado muda de acordo com o contexto, tá? Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem bem. O exemplo aqui foi com a palavra cabo. Quando você fala cabo aí, quem está tentando concurso da PM, a primeira coisa que você vai lembrar o quê? Ah, o cabo da PM. Né? Você vai entrar e obter ali aquela posição de cabo. Ah, dona de casa, o cabo da vassoura. Ah, nós temos o cabo, por exemplo, de conectar, o cabo de conexão da câmera, do vídeo, de tal aparelho. Então, dependendo do universo no qual você está inserido, determinada significação vem mais à sua mente. E ainda temos um sentido conotativo, sentido popular. Aquele homem que se sentiu traído saiu para dar cabo do outro, no sentido de matar, de exterminar. Então, olhe os vários sentidos que nós temos com uma única palavra, que é cabo, um substantivo. Olhe bem. O lavrador segurou firme no cabo da enxada. Eu falei com vocês no cabo da vassoura, cabo da enxada. Os navegadores cruzaram o cabo com zelo, cabo da Boa Esperança, das grandes navegações lá da história. Olhe bem, aqui já virou o quê? Um determinado ponto. Ali um contorno, um espaço geográfico que recebe o nome de cabo pela sua formação. Aquele homem é um cabo do exército. Falei com vocês. Já a função que ele exerce ali dentro do exército. Os bandidos deram cabo do pobre refém. Não teve um bom negociador nesse caso aí do sequestro. Aqui é a ideia mais coloquial. Ele é um
cabo eleitoral, é aquele que fica ali fazendo panfletagem, que defende o seu candidato ou normalmente o partido. Então, olhe bem, uma única palavra com 5 significados diferentes. Exatamente aqui que nós temos a polissemia, onde é mais vista normalmente nos textos jornalísticos, principalmente artigos de opinião, onde se veicula uma subjetividade maior, e também nas obras literárias que têm sido muito cobradas dentro das provas de vocês. Um poema de Drummond, um fragmento de um texto de Machado, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, muito falados agora, o Adriano Suassuna e o Rubem Braga. Então, pode ser cobrado isso de vocês. Então, é bom que vocês o quê? Dominem essas possíveis, essas variadas significações. Vamos adiante? A semântica é o que eu falei com vocês. Sema é você trabalhar a significação dentro dos contextos. Porque a palavra isolada, ela tem um significado explícito, é significação. Ela, dentro de um contexto, você tem que analisar o que é a semântica, a interpretação. Nós vamos trabalhar aqui, eu coloquei cores diferentes exatamente para chamar a atenção de vocês. A hiperonímia e a hiponomia. Misturei tudo. Hipononímia. Então, sem enrolar a língua. A hiperonímia, hiper, grande, hipermercado. É a palavra o quê? Nímia é um nome com a significação maior. A hiponímia, agora saiu certinho. A hiponímia, ela trabalha a significação menor. E o que é isso, professora? Olha bem, a hiperonímia. Gente, mas não sai, não tem jeito, eu tenho que ler. Hiperonímia. Nós temos, por exemplo, sapatos, calçados, aliás, é o nosso hiper, calçados. A hiponímia, sandália, chinelo, sapato social, rasteirinha, tamanco. Então, olhe bem, o hiper é aquele maior, que tem os vários ramos, tem muito desses joguinhos, principalmente quando se aprende língua estrangeira. A pessoa, para mostrar aquisição de vocabulário, ela põe o hipernome e coloca ali embaixo os hipos, que são frutas, hiper. Maçã, banana, manga, goiaba, são os hipo. Então, na verdade, este é um conjunto maior e dentro dele nós temos os hipos. Ficou mais fácil falar hiper e hipo para não ter trava-língua aqui. Mas o hiper, então, agrega o sentido de significação maior. Os hiper e o hipo são aqueles que estão enquadrados dentro daquele conjunto. Vamos ver o conceito? Dentro de contextos diversos, é essencial que ocorra palavras que mantenham uma relação de significado entre si. Ocorre a familiaridade significativa. As palavras existem numa mesma esfera semântica de significação. A hiperonímia tem um sentido mais abrangente que engloba a hiponímia. Então, é sempre o hiper maior com os hipo menores embutidos ali. Exemplo, fui à feira, comprei mangas, uvas, morangos e outras frutas frescas. O que acontece aqui exatamente com a hiper e a hiponímia? Nós temos aqui também aquela questão dos famosos o quê? Elementos anafóricos, ou às vezes o catafórico. Para o quê? Mangas, uvas, morangos e outras frutas. Então, eu uso a palavra fruta como se fosse um termo resumitivo. Não preciso continuar mencionando todas elas, certo? Os estados do Brasil. Se a pessoa for lá, o Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia e outros estados do Brasil. Então, todos os estados brasileiros, cada um deles está na hiponímia.
o conjunto, a federação está na hiperonímia. Então, é muito tranquilo isso, porque nós trabalhamos sempre uma significação mais abrangente e uma significação o quê? Mais específica. Isso tudo visto em quê? Dentro da significação de palavras. Certinho? Por hoje ficamos aqui. Espero ter ajudado nos estudos de vocês, no aumento de conhecimento, na aprendizagem da língua portuguesa e continuamos na próxima aula. Bons estudos para todos!